O assunto desta semana não poderia ser outro senão as eleições americanas, o sistema eleitoral, um sistema confiável, a disputa das narrativas, como jogar luzes sobre um assunto, como jogar para as trevas. Luiz Felipe Pondé, dá para falar tanta coisa sobre o que vem acontecendo lá nos Estados Unidos e o que pode se repetir aqui no Brasil, não? Bom dia! Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. De fato, jogar um pouco de luz nas trevas ajuda. E eu começaria dizendo o seguinte: observando o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente deveria começar a tomar muito cuidado com oposições como conservador, progressista, direita, esquerda, porque nessas eleições, quem está tendo um comportamento conservador em relação às instituições é o Biden, certo? Vale a pena chamar atenção disso, porque o vocabulário que às vezes circula no debate político mais raso enxerga uma afirmação como essa como uma afirmação estranha, mas a verdade ela é a pura verdade histórica. Vejamos, o Biden ontem ele falou em um dos momentos em que ele se manifestou, ele disse assim: a democracia às vezes pode ser confusa e exige paciência, né? O Biden tem defendido o processo, um processo que já é muito antigo, que aos nossos olhos parece muito confuso, que tem uma descentralização dos métodos, que tem diferença entre os estados, que você pode votar pelo correio, certo? E o Biden tem se comportado, aliás, essa é uma característica do Biden, ele representa uma ala mais institucional do Partido Democrata, mas que, como o partido e ele está mais próximo de pautas comportamentais que são mais liberais, a gente às vezes tem a impressão que dá para empacotar isso tudo e achar então que o combate é entre direita e esquerda, conservador e progressista. Por outro lado, as brechas que o Trump tem entrado, lançando dúvidas e trevas sobre o voto pelo correio, sobre o método de contagem, criando verdadeiras casuísticas em cima do processo, associado a todo o comportamento que o Trump tem tido ao longo desses 4 anos, e mesmo antes dele ser eleito em 16, mostram que o Trump tem um comportamento nihilista. Ele é irresponsável em relação à institucionalidade do Estado. Ele não respeita as regras do jogo. E aí é uma questão fundamental para nos lembrar o seguinte: a democracia é um regime Que isso? institucional. O Pondé, você acha que isso pode Diga. ter consequências ou vai ficar ali no estrebuchamento de alguém que está perdendo, revoltado e vida que segue? Você vê o risco de que haja algum tipo de consequência perversa para os Estados Unidos desse posicionamento do presidente Trump? Olha, algumas pessoas têm falado que a última vez que houve uma recusa de uma vitória de forma tão radical foi quando os estados do Sul, no século XIX, na década de 60 do século XIX, recusaram a eleição do Abraham Lincoln, certo? E isso acabou gerando a Guerra de Secessão conhecida, a tentativa de rompimento dos estados do Sul com a União. Eu ainda acho que é muito radical dizer que os Estados Unidos vai entrar em guerra civil. Não, pelo menos, imediatamente após as eleições. Agora, eu acho que sim, os Estados Unidos vivem uma situação de bastante tensão devido ao fato de que as pessoas hoje se organizam de forma muito rápida via redes sociais. E as redes sociais, mesmo que não levem os Estados Unidos a uma secessão, a gente tem que lembrar que na Guerra de Secessão havia uma convergência geográfica em jogo. Havia uma convergência de interesses econômicos ao redor das grandes plantações, da escravidão, e havia uma convergência geográfica que ajudava muito, digamos assim, os estados. Hoje não há uma convergência em termos econômicos, não há uma convergência geográfica que a gente possa falar, ainda que as costas tenham há muito tempo demonstrado que são mais democratas e o centro demonstrado que são mais conservadores, eu não acredito que a gente tenda para uma conflagração geral. Porém, pontos de tensão, de briga, de mortes, de violência podem acontecer com certeza, mas não acho que isso vá chegar simplesmente ao naufrágio da democracia americana. Mas para nós aqui no Brasil,
é importante perceber que o que o Trump está fazendo, o apoio absurdo no sentido institucional que o Bolsonaro tem dado ao Trump, pode significar tentativas locais de pôr em dúvida o processo eleitoral, caso Bolsonaro venha a não ser reeleito em 22. Então, acho que a gente tem que prestar atenção nisso e ficar atento, porque os Estados Unidos estão dando uma lição. Que lição é essa? A democracia é um regime institucional que respeita regras, e mesmo que você não considere as instituições a coisa mais linda do mundo, que você não considere as regras mais claras do mundo, quando você entra em conflito direto com o aparelho institucional, quando você investe numa paranoia conspiratória contra o sistema institucional, você está se comportando dentro daquela tradição que nasceu na Rússia, que na época era chamada de nihilista e que visou a destruição do sistema institucional russo. Então, Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista, sempre conosco aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana, hein, Pondé? Até semana que vem. para vocês também, obrigado, bom final de semana.